Perguntamos então, o direito à vida é absoluto? A questão é muito complexa e exige um olhar mais cuidadoso sobre os direitos fundamentais em jogo. Para lidar com essa pergunta, estaremos explicando direitos doutrinários os tipos de aborto. Esse passo é crucial para entendermos o contexto e a complexidade do tema. O aborto pode ser classificado em diversas formas, como espontâneo, provocado, terapêutico e seletivo. Cada um deles vai ter implicações diferentes, legais, morais, etc. Vamos entrar mais nisso ao longo do vídeo. Depois vamos explicar o ativismo judicial em torno do aborto, pois o judiciário exerce um papel essencial na interpretação e aplicação das leis relativas ao aborto. Assim, as decisões judiciais vão moldar a forma como muitas mulheres vão passar por esse processo. Por fim, através da ponderação dos direitos fundamentais, entenderemos que nenhum direito é realmente absoluto. A ponderação dos direitos é um modelo judiciário, um método judiciário, que busca equilibrar e harmonizar os direitos em conflito, considerando a especialidade de cada caso. É essencial reconhecer que, em determinados contextos, a proteção de direitos da mulher pode exigir a reconsideração da proibição absoluta do aborto. A dignidade da pessoa humana é um princípio constitucional que deve ser levado em conta em todas as decisões que afetam a vida e o bem-estar de qualquer pessoa, incluindo mulheres. Agora, meus colegas de grupo vão aprofundar mais nos temas que mencionei, trazendo novas perspectivas e contribuições para esse debate tão importante. O aborto é definido como uma interrupção da gravidez. Podemos classificá-lo em diferentes tipos, cada um com repercussões legais distintas. Primeiro, temos o aborto espontâneo. Esse ocorre de forma natural, sem intervenção externa, devido a complicações durante a gestação que levam à perda do feto. Obviamente, não existe pena nenhuma, já que foi uma coisa natural. Segundo, o aborto provocado ou induzido. Que é quando a interrupção da gravidez é realizada voluntariamente, seja de forma legal ou ilegal. Esse possui 3 subclassificações, são elas: aborto terapêutico, realizado por razões médicas para preservar a saúde física ou mental da gestante, da grávida, esse é permitido. E o aborto ético, que é quando há casos de estupro ou malformação fetal. No caso de estupro, tem o caso da Clara Castanho, que é uma youtuber, atriz famosa, que ela foi violentada no carnaval. Meses depois, ela decidiu, seguir em frente com a gestação, e quando o bebê nasceu, ela decidiu colocar para doação. Isso surgiu muitos comentários negativos sobre ela, mas também positivos. Mas quem quiser saber mais, pesquisa nas redes sociais. Ou malformação fetal, também é permitido. E aborto criminoso, realizado de forma ilegal e fora das exceções previstas em lei. Tipo, beber alguma coisa, um chá, cair de escada, esse trem assim. E do ponto de vista ético e religioso, as opiniões sobre o aborto podem variar amplamente. Algumas esferas morais defendem o direito da mulher de escolher sobre o seu próprio corpo e sua saúde reprodutiva, enquanto outros consideram o feto como uma vida humana desde a concepção. Sendo o aborto moralmente inaceitável, existe uma forte influência de grupos políticos e religiosos, como a bancada ou frente parlamentar evangélica, na situação legal atual do aborto. É importante ressaltar que, apesar do tema ser bastante sensível e controverso, envolvendo questões legais, religiosas e política, existe uma tendência global para a liberalização das leis de aborto. Cada país possui legislações específicas que regulamentam a prática do aborto. No total, 77 países liberaram a prática, a maioria colocando um limite de 12 semanas de gestação para o procedimento ocorrer. Procedimento, no caso, o aborto. Na perspectiva jurídica, o aborto é considerado um crime em muitos países. Aqui no Brasil, recentemente estava discutindo a lei 1904, que é a lei PL, que a partir de 22 semanas a gestante que cometesse o aborto iria sofrer, acho que, 10 anos de prisão, coisa que o estuprador recebe menos. Só pesquisar mais. Não sei se ainda isso é verídico, porque já faz umas 2 semanas que eu já vi sobre esse caso. Em casos específicos previstos em lei, o Brasil, como eu expliquei agora, é um desses aqueles que legalizaram a prática
tendem a uma perspectiva que considera menos o religioso e mais a saúde pública, segurança e justiça para mulheres desfavorecidas socialmente. Vários dados mostram que o risco de morte é maior para as mulheres não brancas e pobres. De 2006 a 2015, foram encontrados 770 óbitos maternos com causa básica aborto no SIM. Esse número poderia ter um incremento de cerca de 29% por ano se os hábitos com menção de aborto e declarados com outra causa básica fossem considerados. Embora os dados oficiais de saúde não permitem estimativa do número de abortos no país, foi possível traçar um perfil de mulheres em maior risco de óbito por aborto, as de cor preta e as indígenas, de baixa escolaridade, com menos de 14 e mais de 40 anos, vivendo nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e sem companheiro, uma mãe solteira. Esse perfil se repete em outros estudos, como realizado aqui em Minas Gerais. As características das mulheres que foram a óbito relacionado ao aborto são de 20 e 34 anos, solteiras 68% e negras 70,5%, em sua maioria com menos de 7 anos de estudo. O óbito por aborto mostra uma desigualdade social enorme, considerando o maior número em grupos de maior vulnerabilidade. Citando a fala de 2018 de Maria de Fátima Marinho de Souza, diretora do Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmitíveis e Promoção da Saúde, conforme ela, a estimativa do Ministério da Saúde é de cerca de 1 milhão de abortos induzidos, portanto, uma carga extremamente alta que independe da classe social. O que depende da classe social é a gravidade e a morte. Quem mais morre por aborto no Brasil são mulheres negras, jovens, solteiras e com até o ensino fundamental. Os dados que falamos foram retirados do SCIELO, que, por sua vez, usaram números do Sistema de Informação. Desde os tempos antigos, vemos a condenação do aborto mesmo antes do envolvimento cristão. Na Grécia Antiga, por exemplo, o aborto foi considerado imoral, apesar de muito comum entre as mulheres e parteiras. Com o crescimento do número de abortos, os legisladores passaram a considerá-lo um ato criminoso. Na América colonial, o aborto também era visto de forma negativa. Muitos abortos aconteciam para interromper gravidezes vindos de adultério, tornando o aborto um grande tabu. A ligação à moral religiosa surgiu nos primórdios do cristianismo. No contexto da antiguidade, o aborto e o infanticídio eram muito comuns. Portanto, o cristianismo vem para acolher aquelas mulheres que não queriam abortar. São Tomás de Aquino afirma que o feto recebe a alma após 60 dias de sua geração. Assim se feito, antes dos 60 dias, o aborto não era visto como pecado. Quando o Papa Pio IV declarou todos os abortos como assassinatos em 1869, concretizou-se a opinião católica que vemos hoje em dia. No Brasil, desde 1940, o aborto é crime, com exceção de casos de estupro. Isso era mais visto como uma forma de proteger a honra da família e menos como a conclusão de um direito. Desde os anos 80, vemos um levante feminista a favor da legislação como pauta do direito à saúde. Nos últimos anos, a discussão sobre o aborto no Brasil intensificou-se devido a decisões judiciais significativas. Um marco importante foi a permissão de interrupção terapêutica da gravidez em casos de fetos anencéfalos, ressaltando o direito como a dignidade humana e a saúde da gestante. Esse caso específico reconheceu que o feto anencefálico, sem possibilidade de vida estável, não é considerado um natimorto. Casos similares reforçam a ideia de que o Estado não pode impor o prosseguimento de uma gestação fadada ao fracasso, priorizando a vida das gestantes. As decisões como a da desembargadora Fátima Clemente em 2013, que autorizou o aborto de fetos com gemelaridade imperfeita, refletem essa visão. Como já dissemos mais cedo, a criminalização do aborto, especialmente para as mulheres pobres, resultou em descriminalização social
elevados às lesões e mortes devido à falta de acesso a procedimentos seguros. Em 2017, foi apresentado pelo PSOL-ADPF número 442, que visa descriminalizar o aborto até a 12ª semana. Em 2023, o julgamento foi suspenso por pedido do destaque do ministro Luiz Roberto Barroso, e com isso prosseguirá em sessão presencial do plenário em data a ser definida. Atualmente ainda não houve a decisão. Esse ano tivemos o projeto de lei 1904, que equipará o aborto realizado após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples mesmo em caso de estupro. Caso o projeto seja aprovado após 22 semanas de gestação, a punição será reclusão de 6 a 20 anos em todos os casos. Para justificar a necessidade dessa iniciativa, os deputados disseram que quando foi promulgado o Código Penal, um aborto de último trimestre era uma realidade impensável e, se fosse possível, ninguém o chamaria de aborto, mas de homicídio ou infanticídio. De acordo com o projeto de lei, o juiz poderá mudar a pena conforme o exigirem as circunstâncias individuais de cada caso, ou poderá até mesmo deixar de aplicá-la se as consequências da infração atingirem o próprio agente da forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Aqueles que se opõem à PL apelidaram-a de PL da gravidez infantil, pois ela forçaria adolescentes e crianças a continuar com gravidezes frutos de abusos ou puniria-as por ter um aborto. Sóstenes Cavalcante, principal deputado envolvido no projeto, afirmou que meninas menores de idade não responderão criminalmente, mas terão de cumprir medidas socioeducativas por interromperem a gravidez, mesmo em casos de estupro. Mesmo assim, o caso foi motivo de protestos e movimentos sociais. Foi apontado possíveis inconstitucionalidade no projeto, desproporcionalidade na pena aplicada e a vitimização da mulher estuprada, já que mulher que aborta pode ser presa por até 20 anos, enquanto a pena para o estuprador é de 10 anos. Então, depois de a gente ter falado tanto sobre direito à vida e dignidade, eu vou detalhar melhor ambos. Para deixar claro, esses direitos fundamentais levam em consideração que toda eliminação de vida humana é voluntária, é ilegal e antijurídica, porém, é necessário que se analise cada caso para que tanto a dignidade quanto a liberdade de escolha não se percam no caminho do direito à vida. A explicação vai ter 3 partes, a primeira sobre o direito à vida, a segunda sobre a dignidade e a terceira sobre a ponderação, que é como resolver caso aconteça esse conflito entre direitos fundamentais. A Constituição brasileira, como já destacamos, garante o direito à vida. Fazendo relação com o aborto, tal direito se envolve também ao embrião, não apenas ao ser humano formado. Isso se dá por conta que o embrião tem seus direitos guardados, preparados para serem entregues ao nascer, além da própria virtude do nascimento. No contexto jurídico, é evidente a discussão sobre o que pode ser conceituado como início da personalidade humana, já que teoricamente só acontece quando o feto nasce. Nesse caso, o essencial é que haja vida. A questão se dá ao analisar ambos os contextos, onde de um lado argumenta-se que desde a concepção, ou seja, a fecundação, até o parto, o nascituro tem seus direitos resguardados pela expectativa dos mesmos, quando chegar a ser uma pessoa, e de outro, o que se materializa como personalidade humana, que se dá ao nascer. Para a Suprema Corte, seguindo o mesmo viés, após reuniões e julgamentos envolvendo o significado de início da vida humana, foi definido por um ministro que a vida se resume diretamente ao cérebro. O fim da vida se dá pelo fim de tal órgão e sem ele não há do que se falar em vida. Independentemente do tipo de discussão, voltamos à estaca de que é necessário proteger o direito da vida humana. É possível fazer uma relação, novamente, entre a vida e a dignidade, que entram sempre em conflito por conta de diferenças das quais a questão do aborto gira em torno. A dignidade da pessoa humana, por sua vez, não pode cortar laços que teve durante a história do homem, onde era visto como algo natural do ser humano. O respeito que envolve um é o mesmo que envolve todas as outras conexões realizadas entre seus semelhantes.
Em tese, todos nós somos livres, sem que aconteça nenhum tipo de discriminação, mas sabemos que isso não ocorre. Em todos os momentos durante a vida pessoal de alguém, tais atos discriminantes sempre vão acontecer, principalmente onde os olhos da lei não enxergam e os ouvidos da justiça não escutam. E mesmo que a única condição que é pedida em troca de dignidade é ser humano. Tal respeito deve ser aplicado a mulheres grávidas, correspondentemente a partir do momento do nascimento. Se levarmos em conta que dignidade se enquadra como autonomia, a liberdade e todos seus sinônimos, sem que prejudique ao próximo, a mulher então teria o direito de decidir sobre seu próprio corpo, escolhendo se gostaria de acolher um feto planejado ou não. Como citado antes, não é possível reivindicar dignidade, já que é um traço humano. Qual o sentido de obter aquilo que já possui? O próximo tópico irá fazer uma relação entre ambos os quesitos, já que, mesmo parcial ou totalmente, nos dois pontos, são apresentadas restrições que impossibilitam haver uma resposta coerente com todos os lados da lei e condições humanas sobre a questão do aborto. De acordo com Robert Alexy, um jurista alemão, os sistemas judiciários apresentam diversos valores e virtudes que muitas vezes podem entrar em conflitos. Tais contradições ocorrem por conta de normas que são aplicadas em uma mesma situação, impossibilitando a efetivação de nenhuma nem outra. No nosso caso, o aborto, envolvendo a dignidade humana e direito à vida, podemos dizer que essas colisões de direitos causam efeitos sobre os fundamentos de outro titular, onde, se é atacado o direito à vida do feto, a liberdade e a vontade gestante é anulada. Existem alguns métodos que podem ser utilizados para determinar possíveis soluções para esses conflitos. Dentre eles, um se destaca, a ponderação. Nele, o jurista primeiramente deve harmonizar a situação e aplicar direitos conjuntos. Se não for possível, é devido que seja determinado um dos interesses para prevalecer, com uma explicação do motivo, do porquê. Contudo, nem mesmo a ponderação pode responder inteiramente para os complicados casos, como o do aborto. Em geral, deve-se reavaliar cada situação e deliberar uma solução para a realidade que envolve os titulares, garantindo que os direitos sejam cumpridos. Boa tarde, Beto. Agora eu vou citar alguns pontos principais que são frequentemente discutidos sobre o aborto. Defensores do direito ao aborto argumentam que a decisão de interromper uma gravidez é uma questão de autonomia pessoal da mulher sobre o seu próprio corpo. Isso inclui o direito de tomar decisões reprodutivas que afetam a sua saúde física, mental e emocional. Por outro lado, quem é contra o aborto muitas vezes sustentam que o feto possui um valor intrínseco, que deve ser protegido o direito à vida desde a concepção, que são os concepcionalistas. Eles argumentam que interromper uma gravidez equivale a uma violação desse direito à vida, a um assassinato. A complexidade moral do aborto é frequentemente agravada pela dificuldade em estabelecer um consenso universal sobre onde a vida humana começa. A responsabilidade moral em relação a decisões reprodutivas e em quais circunstâncias a prática deve ser justificada. Alguns argumentam que o aborto pode ser moralmente aceitável, por exemplo, em casos de estupro. Há também quem defende que é injusto terminar a vida de um inocente pelo erro do outro. Sobre o aborto criminoso, tem alguns pontos importantes, como: em países onde o aborto é legal, geralmente existem diretrizes específicas sobre em quais circunstâncias ele pode ser realizado de forma segura e legal. Quando o aborto é realizado fora dessas diretrizes, pode ser considerado um aborto criminoso. As penalidades para quem pratica ou realiza abortos criminosos variam amplamente de acordo com as leis locais. Em alguns países, tanto o profissional de saúde quanto a mulher podem enfrentar acusações criminais e punições severas. Restrições legais severas ao aborto muitas vezes não eliminam a prática do aborto, mas aumentam os riscos de abortos inseguros e criminosos. Isso pode resultar em problemas de saúde pública significativos, especialmente quando não há acesso de serviços de aborto seguro e legal. Podem afetar desproporcionalmente mulheres de renda baixa e marginalizadas. Isso pode aumentar desigualdades sociais e econômicas. Por esse e outros motivos, em alguns lugares há movimentos e campanhas que defendem a despenalização do aborto.
argumentando que isso não apenas protege a saúde dos direitos das mulheres, mas também reduz os abortos inseguros e impactos negativos associados. O debate sobre o aborto não pode ser limitado apenas a opiniões que defendem o direito ao nascimento das crianças ou a possibilidade de escolha das gestantes. É crucial reconhecer o risco à vida das gestantes, especialmente aquelas em vulnerabilidade social. Dados científicos mostram que a reprodução do aborto preserva a saúde das mulheres e gera economia de gastos. Os direitos fundamentais têm um conteúdo ético, sendo valores básicos para uma vida digna em sociedade, ligados à dignidade da pessoa humana. Assim, há um conflito entre o direito à vida do embrião e os direitos da gestante. Segundo Robert Alex, essa situação é uma colisão de direitos fundamentais, onde o exercício de um direito afeta o direito do outro. Existem várias formas de resolver essas colisões, uma delas sendo ponderação. Essa técnica de decisão jurídica é aplicada em casos difíceis, especialmente quando normas da mesma hierarquia indicam soluções diferentes. Ela busca harmonizar os direitos envolvidos, aplicando-os de forma conjunta sempre que possível. O processo de ponderação envolve 3 etapas sucessivas. São a identificação dos enunciados normativos em tensão, a identificação de fatos relevantes e a decisão. No fim, deve-se examinar conjuntamente os diferentes grupos de enunciados, os fatos e as normas, atribuindo pesos aos elementos em disputa. Em resumo, a ponderação é essencial para resolver colisões de direitos fundamentais de forma justa e equilibrada. No caso do aborto, não se trata apenas de escolher entre a vida do feto e os direitos da gestante, mas de harmonizar esses direitos de maneira responsável e adequada às circunstâncias individuais. Isso garante a abordagem mais humana e ética, respeitando a complexidade dos casos e a dignidade de todas as partes envolvidas. Foi isso, Beto. Muito obrigada por nos ouvir.